Muito bem, amigos, começa agora o Palavra de Honra, sempre dentro do Pan News Cidades da Jovem Pan News Campinas. Você já baixou o aplicativo? Não? É muito fácil. Entra lá no seu app e digite jovempanewscampinas.com.br ou confira esse programa também pelas redes sociais, Instagram, YouTube e por aí vai. No programa de hoje eu vou conversar com um dos homens mais importantes para o rádio da região metropolitana de Campinas, para a região de Campinas, Valdenê Amorim. Fica aí, eu volto já. Valdenê Amorim. Primeiro, é uma honra te receber, porque você é referência para a maior parte dos radialistas de Campinas, né? E eu me incluo nesse rol gigantesco. Thanos, o prazer é meu. Agora, você me dá uma responsabilidade muito grande, né? Mas estamos aí, vamos bater um papo, que isso é o mais importante. Eu não quero ser biográfico, mas eu acho que traçar um pouquinho a tua vida dentro do rádio, acho que é uma coisa importante, porque me parece que você já fez de tudo, já, além de esporte, direção de rádio, você passou por todas as áreas. Vamos contar essa história para os ouvintes, para os internautas, para os nossos telespectadores. Muito bem, eu fui, conforme você falou, passei por todas as áreas mesmo. Vou dizer, um privilégio? É um privilégio, porque eu fui levado para a rádio pelo meu irmão, o Gilberto Amorim, que você conheceu. Muito bem. Infelizmente não está mais entre nós, mas... Ele era mais velho que você? Mais velho. O Gilberto era mais velho que eu, 10 anos. Mas por que ele te levou para a rádio? Porque ele já era, naquela época, de 67, 68, eu já era plantonista de futebol, na Rádio Brasil. Aqui em Campinas. Isso. Eu passei por lá também. Passou por lá. Então, aí, Thanos, é o seguinte, aí eu fui trabalhar com ele e eu era rádio escuta. Né? O que é isso, rádio escuta? Rádio escuta é o seguinte, naquela época não tinha coisa da internet, vamos ver contar o jogo, Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, não tinha isso, entendeu? Tinha o quê? Um rádio. Os plantões esportivos, eles se comunicavam via telefone, como é que está o resultado aí e tal, e pelo rádio. O rádio escuta, normalmente ficava ouvindo 2 rádios, 3 rádios, pegando o rádio em onda curta, normalmente a gente ficava, por exemplo, em Campinas, ficava sintonizando rádio de Ribeirão Preto, pela onda curta, para saber o resultado de comercial de Botafogo de Ribeirão Preto. E, à medida em que eles informavam, a gente também dava a informação. E tinha, naturalmente, uma rádio que seria a principal, vamos dizer, naquela época, a Rádio Tupi, por exemplo. A Rádio Tupi dava todas as informações e a gente sugava essas informações. E daí ia distribuindo na programação local. Distribuindo na programação normal. Mas era muita responsabilidade também, porque deveria, eu imagino, ter jogos simultâneos acontecendo. Muito. A gente ficava ouvindo a transmissão do futebol de Ribeirão Preto, a transmissão do futebol de Jundiaí. Onde dava para você acessar, você acessava. Né? Porque naquela época você só tinha a informação via rádio mesmo. Não tinha negócio de internet, essas coisas não. Tá fácil, estamos falando de 67, 68. 1967. Então, meu Deus aí de rádio céu. Escuta, você falou de estar em todos os setores, de rádio escuta eu fui eu fui fazer o quê, meu Deus do céu? Fui operador de som. Peraí, o rádio escuta, então, seria uma fase menor na carreira, digamos assim, na época? É o início. É o início. É o início. Foi quando normalmente eu comecei Você levado... Você era bem menino? Bem menino, 14, 15 anos. Louco.
14, Hoje 15 não pode nem trabalhar. Hoje não pode nem cidade. trabalhar. Mas naquela época, normalmente, enfrentava o rádio. E daí eu fui, sempre querendo aprender, eu fui aprender a ser operador de som. E operador de som naquela época, você tinha que manipular os toca-discos. Os toca-discos. Não para esporte, que o seu nome está tão ligado ao esporte. Justamente. Aí que eu fui começar, depois disso, né, me inseri como apresentador de programas. Eu fui apresentador de programas de dona de casa, na Rádio Brasil. Rádio AM. Rádio AM, de dona de casa. Bom, nem tinha, em 67, 68, não tinha FM aqui. Não tinha FM. Pela região metropolitana. É assim, a FM, ela foi chegando e foi tomando conta, né? Hoje as rádios AM estão migrando para FM, para rede estendida, né? Que, conforme se fala aí, mas naquela época, eu tenho uma história de FM para você, que é muito, e para o telespectador, para o ouvinte, que é muito assim, curiosa. Vou dar um exemplo para você. Rádio Brasil. Né? Eu nasci por rádio, praticamente, na Rádio Brasil. Na Rádio Brasil, tinha um transmissor de 50 watts. 50 watts. Para não perder o prefixo, ela usava esse transmissor lá em rede com a AM. Sim. Não era a AM que entrava em rede com a FM. Entendeu? A FM que entrava em rede. E também era um transmissorzinho que só pegava ali no centro de Campinas. A rádio ficava ali na Benjamin Constant. A rádio pegava só na redondeza. Na redondeza. E daí, a rádio começou a crescer, o prefixo de FM começou a crescer. O Paulo Pedroso, que infelizmente não está junto com a gente mais, mas era um pouco mais ousado, da família Pedroso, e aí ele comprou. Já estava negociado, não vou me preservar, não dar o nome, mas o Pedrozinho, que foi deputado da família Pedroso, ele foi deputado, e ele que conquistou essas rádios aí, Rádio Brasil de Campinas, Rádio Cultura de Campinas, a Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste, Rádio Brasil de Fez um pool de Presidente emissoras. Epitácio. Onde tinha a Rádio Brasil, Pedrozinho que tinha conquistado. Olha só. E aí, e veio no... Eu pensei que tivesse restrito aqui, não? Então não houve uma expansão. Não houve uma expansão. Ele fez uma rede. Uma rede. E no meio de tudo isso, veio junto esse prefixo, que hoje é da CBN Campinas, 99,1. Esse prefixo, eu peguei essa época, estava lá pendurado nesse transmissorzinho que eu falei para você. Porque não era hábito também do ouvinte escutar FM. De jeito nenhum. E aí o rádio era AM. Né? Infelizmente o rádio AM está indo para o final, né? Infelizmente. Mas você acha que rádio, de maneira geral, está sendo assim superado pela digitalização? Rádio é conteúdo ou é a emissão para o equipamento mesmo? Rádio? Não, o rádio não vai. O rádio eu acho que é o único veículo que não vai ter problema de continuidade. O rádio vai estar sempre presente, porque o rádio é muito dinâmico, entendeu? Ele vai se adequando. Então, o que eu prego muito e converso muito com o pessoal do esporte, por exemplo, que hoje eu estou lá no esporte, no futebol da Rádio Jovem Pan News, Campinas. Então, o que eu prego, Thanos, é o seguinte: rádio é carro. Rádio é carro. Entendeu? Porque o cara entra no carro, ele quer saber de notícia ou de música. Hoje, muito mais de notícia, né? Então, ele quer saber. Por isso que eu digo que sempre a audiência do rádio é rotativa, você precisa estar repetindo, você resultado de futebol, por exemplo, você tem que girar
a cada 5 minutos ou até menos, porque o cara liga o rádio agora, daqui a pouco ele desliga, depois ele volta para o rádio e ele quer saber quanto é que está o jogo. Se o cara não fala, está complicado. Agora, Ponte Preta, como é que isso surgiu na tua vida? Guarani, eu sei que o seu trabalho é um trabalho bem profissional, mas torcer para um time, né? Ponte Preta, Guarani, Bugre, Macaca. Aqui em Campinas a gente vive nesse dualismo, né? Isso. É um, é outro. É derby, vai ter derby, não vai ter derby. Como é que alguém consegue ser torcedor de uma Ponte e de um Guarani? O Guarani já foi campeão... Campeão brasileiro. brasileiro. 78. Agora, como é que a gente consegue ter times como esses que classe que eles são? Z agora? Não. Como é que é Terceira divisão do futebol do Brasil, que é a Série C. Não é possível um negócio desse, né? É difícil fazer rádio assim, não é? Então, é assim, você tem que olhar o copo meio cheio e o copo vazio, né? O copo está na metade, na minha concepção. O rádio, com o advento da Série C, eu acho assim, isso é ruim? Existe Série D, não? Tem Série D, então, tem Série D também. Nada é tão ruim que não possa piorar. Que não possa piorar. Mas Deus ajude que não chegue a esse tema aí. Mas é assim, Thanos, tá na Série C, Guarani, Ponte Preta e Guarani, é péssimo para a cidade, para a crônica esportiva, para o rádio, para a televisão, para tudo. Para o jornal, né, que ainda existe um pouquinho, mas existe. Mas eu acho que o rádio, por exemplo, ele vai ter um certo crescimento pela dificuldade de acessibilidade de transmissão dos jogos da Série C, que é muito difícil. Então... Quer dizer, não tem rádio escuta que consiga transmitir alguma informação da Série C. Não, tem. A gente já está lá na rádio buscando essas alternativas, né, para levar para o ouvinte, para ter as transmissões. Me parece, eu não sei direito ainda, porque não me aprofundei, porque a gente tem ainda o Campeonato Paulista, que dá um respiro, né, que começa em janeiro, Campeonato Paulista, então está... Que salva um pouco a pátria. Salva, porque os times estão... Agora, não pode ser tão ruim para cair no Campeonato Paulista também, que aí fica complicado. Mas existe eu acho que tem um acordo das federações, quando tem jogo no Rio Grande do Sul, quando tem jogo no Rio Grande do Norte, quando tem jogo em Fortaleza, a própria federação do estado providencia uma transmissão pelo YouTube. Então, nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Eu estou conversando com Valdenê Amorim, esse que é o nosso mestre, o mestre de muitas gerações de radialistas e de também pessoas experientes aí na área de todos os esportes, né? O futebol tem sido a nossa referência e Valdenê é a nossa referência. Faça um break aqui e a gente volta já já. PHS Samaritano Saúde é o plano de saúde ideal para você, sua família ou empresa. São mais de 2.300 médicos credenciados e uma ampla rede hospitalar integrada nas cidades de Campinas, Indaiatuba, Paulínia, Hortolândia e Santa Bárbara do Oeste, além de uma nova estrutura hospitalar em Itu e unidades de pronto atendimento. Com vasta cobertura que contempla desde centros clínicos, exames complementares laboratoriais e de imagens, procedimentos como cateterismo e angioplastia, internação, maternidade, UTI adulto, neonatal e pediátrica, e oferece ainda o programa de medicina preventiva e a telemedicina. Quando o assunto é cuidado, você pode contar com uma estrutura completa e profissionais experientes que prezam pela atenção personalizada, eficiência e respeito. Se ética, excelência e humanização é tudo que a sua saúde e de quem mais importa merece, você já sabe onde encontrar. PHS Samaritano Saúde. Nós cuidamos de você. De volta com Palavra de Honra aqui pela Jovem Pan News Campinas, programa Pan News Cidades. Aí você confere todas as crônicas do J. Thanos, aonde?
no Spotify e tenho dito palavra de honra. Hoje eu converso com um mestre, o mestre da... Ele ri. Ele ri, não é possível. Mas você é um mestre, viu, Valdênio Amorim? Converso com o Valdênio Amorim, que foi o grande inspirador aí da minha vida até radiofônica. Valdênio me deu sempre a mão, sempre me estendeu a mão. Mas não só para mim, você estendeu a mão para muita gente. E quanto mais eu conheço profissionais da área de rádio, eu vejo como o seu nome é constante, né? Ah, eu trabalhei com o Valdênio. Ah, o Valdênio era o meu diretor. Ah, o Valdênio fazia isso, aquilo. Quer dizer, você, não só na Rádio Brasil, você criou um tentáculo de paradigma dentro da atividade profissional. Isso é importante, Valdênio, é muito importante. É importante, é importante. E são pessoas gratas, porque todos falam a mesma coisa. O Valdênio me ajudou aqui, o Valdênio me ajudou lá. Como é que é isso? É uma família que acaba surgindo? Não, eu fico com muito prazer, né? Eu vejo muita gente, ouço muita gente que já trabalhou comigo, né? Hoje apresentando o jornal, essa coisa toda, né? Na própria Jovem Pan tem gente que já trabalhou há muito tempo comigo, na CBN tem gente que já trabalhou muito tempo comigo, e eu fico contente, eu não levo isso daí para... Né? Eu vou falar uma coisa para você, Fala aí. que talvez você até discorde, mas teve uma época aqui em Campinas que a Band, ela apresentava um jornal do Boechat, né? O saudoso Boechat, e você entrava com flashes falando de esportes local, né? Então, eu acredito que era dentro da rede local aqui, regional. E foi a primeira vez que eu vi você numa atuação solo. E aquilo, a sua voz no FM é uma voz maravilhosa, né? Hoje mesmo eu sinto, você tem uma voz sonora. O Piva, mas o Piva, olha, falando do Piva. Não, o Piva vai estar conosco de novo aqui brevemente. Vai estar? Vai estar, vou fazer outro programa com ele. O Piva eu tenho uma história com ele, né? Porque eu que levei ele para a Rádio Brasil. No dia que ele deu a entrevista para você, que eu estava assistindo, e o Piva, não preciso nem falar, né? O Piva, ator, apresentador. E tem uma voz também. Tem uma voz maravilhosa, né? Então, e não erra o português, né? Não erra o português. O Piva é sensacional. Mas você estava falando de... Eu quero a sua experiência solo, porque eu tive a impressão de que você estava na Band e aquela voz entrando no FM, né? Essa voz poderia estar em FM, e estava. Eu não tinha a experiência de ouvi-lo num trabalho mais autoral. Então, eu tinha essa sensação ali. Sem querer criticar ninguém, mas foi uma grande oportunidade que a cidade de Campinas, o rádio de Campinas, acabou perdendo. Né? Quem é o dono da rádio, quem é o diretor da rádio, tudo bem. Mas era uma época que a rádio chegou em Campinas, né, a Rádio Band News, e eu fui trabalhar lá na área do esporte, na Band News. E conforme você falou, tinha o Boechat, tinha o Zé Simão. Zé Simão, né? Tinha uma audiência fantástica. Tinha uma audiência maravilhosa, e ela estava crescendo e já incomodando um pouco a CBN. Que é a master, que né, era assim. a grande referência naquela época. E aí, passado acho que 2 anos e meio, 3, a rádio já estava crescendo no Ibope, mas ela não teve o devido cuidado com a emissora, com a importância da emissora e a importância que tinha, por exemplo, o Jornal de Manhã com o Boechat, meu Deus do céu. Né? Então, eu lembro que eu participava 2 vezes pela manhã e 2 vezes à tarde. Final de tarde, 5h30, eu era o ouvinte rotativo da tarde. Justamente. Então, aí que está que eu falo que a audiência do rádio ela é rotativa. O cara podia me ouvir de manhã e podia me ouvir também no período da tarde. Mas era uma rádio com um conteúdo maravilhoso. Ela é até hoje uma rádio com conteúdo... Mas não aqui na região. Não aqui na região, infelizmente. Né? A Band News
é uma rádio que disputa audiência pau a pau com a CBN Rio de Janeiro. Mesmo. Em alguns meses, ela, 2022, 2023, ela chegou a liderar a audiência do Rádio News no Rio de Janeiro. Você é autodidata? Eu sou. Nossa, mas aprendeu tudo então de rádio. É porque, o Thanos, além de operador de som, rádio escuta, apresentador de programas, plantão esportivo, que mais? Fui discotecário na Rádio Brasil. Naquela época que os caras chegavam na rádio, os caras de gravadoras, com um pacote de disco para levar para a gente. É o que eu, infelizmente, sou réu, confesso, nessa parte eu sou um relaxo, porque eu teria uma das maiores discotecas do Brasil. Porque cada vez que o divulgador parava na rádio e ia fazer os lançamentos, os trabalhos com cantores, a Campinas sempre foi como é que eu vou falar para você? Campinas sempre foi um mercado piloto. Mercado piloto. Eu vou citar 2 nomes só para você ter uma ideia. Vamos lá. Gretchen. Mercado piloto da Gretchen. Lançava aqui? Foi em Campinas. Ângelo Máximo. Olha só, lembro dele. Ele foi lançado na cidade de Campinas. Então, sempre que o cantor tinha Amado Batista. Aqui também. Lançado em Campinas. Isso tudo chegava em disco para você? Chegava em Era disco. O quê? Compacto simples? Compacto simples, long play. Né? Aquele tempo era assim. Compacto simples, compacto duplo e long play. Long play. Era esta a sequência. O cara lançava um compacto simples para ver se a música pegava, se estourava. Estourava a música, aí vinha ou o compacto duplo e, às vezes, conforme o potencial do cantor, já vinha o long play. Esse é o Valdenê Amorim. Que delícia ter você aqui no Palavra de Honra. Muito obrigado. Que coisa boa. Me sinto lisonjeado de estar ao seu lado. Meu primeiro programa bem produzido foi com o Valdenê Amorim na Vídeo A. Não é? Pois é. E hoje eu tenho esse privilégio de estar com ele constantemente, quer na Jovem Pan News, quer aqui na própria vida, que vai nos aproximando sempre. Né? E você é um cara que eu tive o privilégio de conhecer lá atrás, né? Iniciando a sua carreira como radialista e iniciando a sua carreira como apresentador de televisão também, ocupando o meu estúdio naquela época, e hoje você tem um estúdio de primeiríssima qualidade e eu fico assim lisonjeado, porque foi um cara que levou para frente a coisa, não ficou parado, né? Então eu fico lisonjeado. E eu fico lisonjeadíssimo com a sua amizade. Muito obrigado. Valdenê Amorim, você já sabe, você está ligado aqui no Pan News Cidades, Palavra de Honra da Jovem Pan News Campinas. Eu faço o break final e logo, logo a gente se vê. Até lá.